vou mencionar 3 pontos e deixa eu começar com uma ilustração dos equívocos que o nosso sistema hoje apresenta. Por que essa virada de jurisprudência no habeas corpus? Por quê? O Supremo Tribunal Federal deveria se destacar como um tribunal guardião da Constituição, um tribunal de teses, não é um tribunal voltado para a apreciação de casos. Concordo. Então é curioso, seja ilustrativo, e quase grita o fracasso desse arranjo, dessa modelagem do Poder Judiciário, quando o Supremo tem que colher um habeas corpus maldosamente, com as aspas todas devidas aqui, retiradas de um caso com uma condenação de 5 anos e 4 meses de um roubo ocorrido no estado de São Paulo, porque é esse o paciente do habeas corpus 126.292, para poder decidir uma questão de tamanho impacto dentro do ordenamento jurídico. Que bom seria se isso fosse feito dentro de um recurso extraordinário com repercussão reconhecida, com a publicação do acórdão, com a divulgação da tese, com a possibilidade de habilitação de outros sujeitos e atores para poderem dialogar com a corte. É um debate público, né? O julgamento pegou de surpresa várias pessoas. O Supremo vem adiantando e anunciando aqui e acolá, na voz do ministro Gilmar, na voz de um outro ministro, que ele tinha um encontro marcado com a presunção de inocência. Mas ninguém sabia que esse encontro ia se dar tão assim rapidamente no mês de fevereiro de 2016. Então não é paradoxal, não é significativo que seja um habeas corpus. Olha o fracasso do Supremo como tribunal de teses de afirmação do nosso texto constitucional. Ele teve que fazer isso porque, se fosse um recurso extraordinário, ele jamais teria sido admitido. Porque nós jamais teríamos um recurso extraordinário determinado ou aproveitado dentro do nosso sistema recursal para que permitisse aí sim a discussão da tese. Então isso já mostra um pouco do desvio que o Supremo tem. Então, assim, o Supremo é a maior testemunha dos seus fracassos e de seus êxitos. Essa resposta que ele dá, procura ou tenta, em mínima medida, dar uma maior, digamos, sem querer resgatar o nosso velhíssimo Klaus Wilhelm Canaris, mas uma leitura sistemática para o ordenamento. Eu ia mencionar essa questão da dureza de uma regra construída para todo o sistema, que corre o sério risco de, eventualmente ou excepcionalmente, ensejar a prisão ou início de uma pena de um inocente. Mas aqui cabe duas observações. A primeira, o fato de que o Supremo, nesse ponto, em que pesa a literalidade do texto constitucional, que esse apego à literalidade, eu acho que ele precisa ser pensado e contextualizado a partir do que se entendia ou se entende por trânsito em julgado quando do texto, há um estándar que observa parâmetros internacionais. O Pacto de São José, a presunção de inocência até que legalmente se comprove a sua culpa, declarações, convenções internacionais de direitos humanos, nenhuma delas tem uma dimensão ou se deu a compreensão que o Brasil deu. Essa frase precisa ser até explicada, porque a ministra Ellen Grace sempre mencionou ela e ela foi objeto de crítica recentemente. Mas não é que nenhum texto tenha a dicção da nossa Constituição. Não tem a dicção da nossa Constituição no sentido de esperar a instância extraordinária. Eu fico sensibilizado com a preocupação que existe, de um modo geral, que o Supremo esteja dando sinais antagônicos. Quando ele julga a ADPF 347 do estado de coisas inconstitucional, quando ele fala da judicialização de políticas públicas, por exemplo, para o sistema carcerário, e numa outra medida parece que ele toma uma decisão que amplia ou explode a população carcerária de presos provisórios. Mas, em certa medida, eu acredito que seja igualmente objeto de reflexão, e para isso a academia é tão importante. Para isso, um espaço como a própria TV UNB é relevante para ter um diálogo descomprometido com teses a prioristicamente construídas, no sentido de que se tente igualmente desvendar quem são esses mais de 40% de presos provisórios no Brasil. Quem são eles? São eles decorrentes de um uso abusivo, indevido, deslocado da prisão preventiva, como é da nossa cultura encarceradora. Isso é verdade. Nós tivemos uma lei em 2011 que muda radicalmente o sistema de prisões cautelares. E os números continuam subindo. Exatamente. Os números continuam subindo. Então tem alguma coisa errada. E, em outra medida, o que será efetivamente que decorre da frustração de início de uma reprimenda já decidida e afirmada pelas instâncias ordinárias? Acho, Soraya, que essa decisão ela não é um ponto de chegada, ela é um ponto de partida. Há uma série de outras discussões. Como vai se dar esse cumprimento da pena? Que título vai se dar? Onde, por exemplo, qual estabelecimento que vai se ter? São todas essas discussões quando o Supremo já adiantou que essas decisões caberão ao juízo de origem e serão orientadas, por exemplo, em relação à própria LEP, que não parece igualmente incidir para essa execução provisória. Eu acho que essa decisão ela não é um ponto de chegada, ela é um ponto de partida. E eu acredito que ela reclame aprimoramentos. A título de notícia, o Congresso Nacional deu uma resposta exatamente na semana seguinte à decisão.
ele já falou que vai movimentar a tramitação do nosso tão esperado novo Código de Processo Penal. Pois é. Eu espero que nós tenhamos uma mudança, mas uma mudança que venha para melhor, porque o nosso Congresso Nacional tem apresentado mudanças que não têm representado evoluções. Então, imagino que esse diálogo na construção de um sistema de justiça se permita ter a participação da sociedade, da academia, do judiciário, enfim, tudo em favor de uma construção de um sistema mais igualitário.